Que bom nos encontrarmos aqui mais uma manhã, mais um culto em que nós, como Igreja Batista Emanuel, estamos reunidos para expressar nossa adoração ao Senhor e colocar diante dele as nossas vidas. Queremos dar as boas-vindas a todos que fazem parte da Igreja Batista Emanuel e a todos aqueles que não fazendo parte, mas que encontraram pela internet ou convidado por alguém da igreja, participa conosco nesta manhã. Nós estamos aí iniciando o mês de maio, é um mês especial no sentido de que nós destacamos o tema família na nossa igreja. Então, é uma oportunidade singular que nós temos de pensar sobre as nossas famílias e agora, ainda mais, a maior parte de nós estando reclusos nas nossas casas, né? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua graça para conosco, a sua misericórdia, a sua bondade, e pedir também a Ele forças para poder passar por esses dias. Por isso, vamos colocar os nossos corações diante dEle, em gratidão por poder prestar culto a Ele. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, obrigado por Tua bondade para conosco. Obrigado, ó Deus, porque encontramos em Teu Filho Jesus Cristo o conforto, encontramos em Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, a aceitação do Senhor para conosco, a salvação. E por isso os colocamos diante de Ti, agradecidos porque nesta manhã, ó Pai, podemos colocar os nossos corações diante do Senhor para expressar a nossa adoração ao Senhor. Ser conosco, ser com as nossas famílias, ser, ó Pai, com cada um que está participando do culto na sua casa, que o Senhor possa, ó Deus, alcançar através do Seu Santo Espírito o coração de cada um de nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Em tempos tão difíceis que temos vivido, queria te convidar a você cantar conosco nesse momento a canção Descansarei. Que possamos estar juntos, onde quer que você esteja nesse momento, que seja um lugar propício à adoração, que você louve ao Senhor com o íntimo da sua alma. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei
sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, muito obrigado, porque temos os teus braços para que nós possamos descansar em Ti, Pai. Que Tu estejas, Senhor Deus, abençoando esse domingo, Senhor Deus. Que Tu possas receber nosso louvor, nossa adoração e esse culto, Pai, que Te oferecemos exclusivamente a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Amém. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busco interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Oi, tudo bom? Está começando agora o nosso Emanuel Notícias. E a gente começa falando da Quarentena Solidária, a nossa campanha que visa ajudar famílias que estão nesse momento em vulnerabilidade social. Eu vou colocar para vocês aí na tela as contas que você pode fazer o depósito. Essa campanha tem ajudado muitas famílias. Na última doação que a gente fez, a gente conseguiu distribuir mais de 300 cestas, inclusive, né? Foi a segunda fase da campanha. Essa campanha vai continuar enquanto durar essa crise, enquanto durar essa pandemia. A gente tem falado aqui também
sobre arrecadarmos materiais aqui para confeccionarmos máscaras de tecido que vão ser distribuídas para justamente essas famílias que estão recebendo essas cestas, né? A gente recebeu o material, tem bastante material já aqui com a gente, mas está faltando agora pessoas que possam nos ajudar a confeccionar. Então, se você pode nos ajudar nessa parte de costura, entre em contato com a gente, certo? Pelo nosso WhatsApp, vou colocar novamente a imagem aí para você que você possa anotar, entre em contato com a gente para a gente poder distribuir esse material e você nos ajudar então a confeccionar essas máscaras. Gente, falando agora um pouquinho sobre os nossos missionários. Vocês sabem que a gente tem missionários que a igreja apoia não só aqui no estado, mas também em outros países. E a gente fez um contato com eles para saber como é que está a situação lá. A gente recebeu um feedback bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, na Alemanha a gente tem Bob e Magda, né? Um casal bastante conhecido da nossa igreja. O trabalho missionário lá tem sido muito difícil porque a Alemanha está fechada nesse momento. As reuniões por lá também têm sido online, junto com os 13 missionários que vivem no prédio da Jocum. Bob e Magda agradecem imensamente as orações e as ofertas e pedem que a gente continue intercedendo por eles e auxiliando nessa obra. A gente recebeu também uma imagem aqui do pastor Breno, que está lá no campo de Capoeiras, aqui no interior do estado. Ele está aí fazendo os cultos online também. Recebemos também aqui imagens do pastor Silas, nosso missionário em Porto de Galinhas. Ele compartilhou aí imagem da reunião de jovens. Temos também aí o encontro das Mensageiras do Rei, também acontecendo de forma virtual. O culto da igreja também tem acontecido online, ele tem disponibilizado essas mensagens também pelo Facebook da igreja. E recebemos também um vídeo muito especial do nosso pastor Anatoly. Confira aí um trecho. Mas a nossa ideia é criar alguns vídeos com treinamentos e repassar isso para os nossos irmãos russos, para que eles possam usar esse vídeo treinamentos para fazer isso com as crianças. Mas a nossa ideia é dar a teologia para o esporte. Como usar o esporte como uma plataforma de evangelização. No momento, nós temos mais ou menos 10 escolinhas de futebol na Rússia, onde os nossos obreiros estão, através do Zoom, fazendo os treinos com as crianças. Mas a nossa ideia é fazer muito mais. Em vez de viajar para a Rússia, gastar dinheiro para a Rússia, gastar tempo com a Rússia, cada um em sua casa vai fazer ou palestras ou os treinos e a gente vai oferecer tudo isso para os nossos irmãos russos. E a nossa ideia agora é criar uma rede de treinadores em todo o país e queremos criar pelo menos 30 escolinhas de futebol através da internet, onde a gente paralelamente vai pregar para eles a palavra de Deus. Bom, esse aí foi o missionário Anatoly. Atualmente ele trabalha lá no campo da Ucrânia. Ele é bastante conhecido na nossa igreja, passou muitos anos aqui com a gente. E a gente vai passar o vídeo completo dele no final do culto, tá certo? Que é um vídeo um pouquinho mais extenso que isso aí, ele tem bastante coisa para falar. A gente quis trazer esses relatos para compartilhar com vocês como é que está a situação aí fora, nesses campos que a igreja tem atuado. E também para falar que a sua oferta tem ajudado esses trabalhos, tem contribuído com o sustento dos nossos missionários. Falando também sobre essa parte de oferta, a gente compartilha que no mês de abril, a nossa igreja fechou com apenas 82% de todas as despesas cobertas, né? Então ainda ficou faltando uma parte. A gente continua incentivando você a contribuir com seu dízimo, com sua oferta. Se você tem condições de fazer isso de uma forma generosa nesse momento, continue contribuindo para que a gente possa passar por essa crise, para que a gente possa continuar investindo nesses projetos. Bom, e mês de maio é o mês da família. E durante esse mês a gente vai ter uma série de estudos com o tema O Mundo da Nossa Casa. Essa série vai acontecer não apenas aqui nas mensagens do culto, mas vai também estar presente nas nossas devocionais diárias. E olha, hoje às 10h30 a gente vai começar um novo curso na Escola Bíblica, que será ministrada pelo pastor Nelson Júnior, nosso líder da área ministerial de famílias.
Você é nosso convidado para continuar com a gente aqui, logo após o culto, às 10h30. Vai ser tudo transmitido ao vivo aqui no YouTube, tá certo? Além dessa classe com o Pastor Nelson, outras 3 classes também estão se reunindo. A classe de Introdução ao Estudo da Bíblia, a classe de Maturidade Cristã e a classe de Boas Novas. A classe de Boas Novas ela é destinada para nossos visitantes e para você que está iniciando aí o estudo na Bíblia. Essas classes elas têm se reunido através do aplicativo Zoom. E para você fazer parte, você pode acessar nosso site ibemanuel.com e lá você vai encontrar o link para entrar numa dessas salas. Só lembrando, a escola bíblica vai começar às 10h30, após o culto da manhã. Então fica ligado para não perder a hora, tá certo? Já às 15 horas, a gente começa com o culto IBE Kids. Reúne as crianças para participar desse momento, é sempre muito divertido. Até você, provavelmente adulto, vai gostar também. Às 19 horas, a gente começa o nosso culto da noite, mais um culto com muito louvor, celebração, e você é nosso convidado. Seguindo com a nossa agenda, amanhã nós teremos mais uma live para os casais, com o tema Superando a Crise em Família. A gente teve uma live há 2 semanas atrás com o Pastor Nelson e foi muito legal, a gente teve bastante gente participando e a gente quer te convidar para participar também amanhã, às 20 horas, também aqui no YouTube. Você pode aproveitar inclusive para compartilhar com seu amigo, com o seu vizinho, sua família. Você pode acessar essa live pelo aplicativo no YouTube ou diretamente em nosso site no endereço ibmanuel.com/ao-vivo. Já na próxima sexta-feira, dia 8, teremos uma vigília de oração pela família. A vigília vai acontecer das 18 horas até a meia-noite. E durante a semana vamos te dar mais informações de como participar do grupo que estará intercedendo durante este momento. Será tudo ao vivo, também transmitido pelo nosso site. Fique atento nas nossas redes sociais que a gente vai estar te informando por lá. E para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nossa igreja, eu quero te sugerir fazer parte do nosso grupo informativo no WhatsApp. É um grupo bem interessante, onde tudo que acontece a gente vai postando lá. Você pode ficar, por exemplo, assim que entrar um culto ao vivo, a gente vai te avisar, o culto do IBE Kids. Inclusive, todas as devocionais diárias são compartilhadas lá também. Tá certo? Algum aviso urgente a gente também vai estar avisando nesse grupo. Aí na sua tela, você está vendo o QR Code. Através dele você pode acessar diretamente o grupo. Basta escanear aí com a tela do seu celular. Se você já tiver um leitor de QR Code no seu celular funcionando, você já vai conseguir entrar automaticamente. Para fazer parte desse grupo, você pode também mandar uma mensagem para a gente no número 3126-8100. Anota aí, 3126-8100. A gente vai te incluir rapidamente lá e você já vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em nossa igreja. Eu quero te convidar também a participar dos nossos pequenos grupos que semanalmente têm se reunido em reuniões virtuais por conta desse momento da pandemia. E eu te incentivo bastante para que você realmente não fique sozinho. Tem sido momentos muito bons de oração, momentos de compartilhamento, até de dificuldade mesmo. E um momento de muito crescimento, com certeza, para a sua vida. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, lá no nosso site você tem um link onde pode preencher um formulário que a gente vai encaminhar você para uma das nossas redes. Bom, a gente fica por aqui. Outras informações você vai encontrando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para você, uma ótima semana. Até a próxima. Nesse instante, nós vamos expressar também a nossa adoração ao Senhor através dos recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Que grande privilégio podermos participar da obra e da causa do Senhor através dos bens que Ele coloca nas nossas vidas, a oportunidade que temos de participar da evangelização e da edificação de vidas. Gostaria de ler o Salmo 24:1, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Né? Que grande privilégio poder ver na palavra de Deus esse cuidado que o Senhor tem para conosco, a soberania que Ele tem sobre todas as coisas. Por isso nós podemos confiar nele nesses tempos que estamos passando, aliás, em todo o tempo, e assim poder participar e dedicar com os nossos bens. Vamos estar orando pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão passando por dificuldades maiores por conta desse momento da Covid-19, do coronavírus. Vamos colocar essas vidas também diante do Senhor. Lembrando que é um privilégio de membros e congregados da igreja. Portanto, quem participar, participe. Não é obrigado a participar, mas se o fizer, eu faça nessa perspectiva de adoração ao Senhor. Então nós vamos também
Lembrar também da quarentena solidária. A igreja tem se juntado para poder ajudar algumas famílias assistidas, né, por projetos sociais da nossa igreja, tanto pelo NAS como por Vencedores com Cristo, famílias da nossa igreja e outras famílias que chegaram até nós por causa de membros da nossa igreja. Então, nós temos juntado então esses recursos para poder abençoar a vida dessas famílias nesses momentos de maiores necessidades. Vou citar então as pessoas pelas quais nós vamos orar em relação também à saúde, né? Nós vamos orar pela vida de Carmen Rosa, que está se recuperando de procedimento cirúrgico, pela vida do Raimundo, que é irmão de Uda, pela vida do Ricardo Barcelos, esposo de Rose Bento, né? Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Vamos orar pelas pessoas da nossa igreja, ou muito próximas, que estão atingidas pela Covid, né? Pastor Sócrates, que vem se recuperando bem, diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, Kilma e Eric, né, pai e padrasto de Débora Lima, pela recuperação deles, por Esther de Arthur, esposa de Arthur, por Genesi Salles, né? Genesi está já passando por todo um período já da Covid, está se recuperando. Por Ruth, esposa de Erlon, né? Erlon, que nós podemos agradecer porque ele já está de alta, já está recuperado. Devemos estar orando também por parentes e amigos de membros da nossa igreja que são citados, né? É um número grande de pessoas, mas vou citar aqui o nome de todas elas, né? Andressa, Elvis, Fernanda, Pedro e Vinícius, são todos parentes da família do pastor Tiago e Lidiane, né? Mas todos seguem melhorando. Pelo pastor Márcio Mano e a sua família. O pastor Márcio Mano não está com a Covid, mas a sua esposa Diana, seus 3 filhos estão. Ela que é da área de saúde, devemos estar orando pela vida dela e pela mãe também do pastor Márcio Mano, né? Que Deus dê graça a ele nesse momento. Pela vida de Eduardo, que é irmão de Paulo, Paulo é esposo de Juliana. Devemos estar orando por Helenilda, amiga do pastor Marcos e Andréa, por Marcelo, que também é amigo do pastor Marcos, colega de trabalho, por Pâmela, sobrinha de Fátima, por Luzane, sobrinha do pastor Arquimedes, que está bem melhor, né, já está se recuperando bem, por Tâmara, que é amiga também do pastor Marcos e Andréa, por Ronaldo, irmão de Raquel, que é Raquel, esposa de Josias, por Rosângela Soares, que fez parte da nossa igreja, né, a sua mãe, Tassimar, a sua irmã Sandra e o seu sobrinho, né? Então, citei aqui pelo menos umas 3 famílias em que todas elas estão acometidas pela Covid. Por famílias da nossa igreja ou de fora da igreja que estão com suspeita da Covid, né? O Daniel, filho do Dr. Emerson, por Rafael Cordeiro, sobrinho de Elurdiane, por Vilmar Albuquerque, sogro de Adiele, né? Devemos estar orando por esses e que Deus esteja guardando, né? E que nem seja Covid. Por gratidão por Erlon, que já está curado, por Dr. Felipe, que também está curado, e tantos outros que foram citados aqui nas semanas passadas, né, que já se recuperaram. Devemos estar orando pelas famílias enlutadas, né, André e Hélida. Faleceu um tio de André, o senhor Isaac, por conta da Covid. Evanete, pelo falecimento de seu pai, o senhor João, lá em Goiás. Evanete fez parte da nossa igreja e participa conosco pela internet sempre. Pela família de Ana Lúcia Oliveira e Cristóvão Oliveira, acometidos por Covid, né, são amigos do pastor Nelson. Por familiares do pastor Rogério Justino, bem conhecido na cidade por alguns, e pela vida também de Luana, né, Luana aqui da nossa igreja, pelo falecimento de sua tia Lígia. Foi acometida por um câncer, ela vinha numa luta grande há algum tempo, então devemos estar orando por essas famílias. Quantos motivos de oração? Quantas situações? E você? O que é que você tem para colocar diante do Senhor? Nós vamos colocar as nossas vidas diante dele nesse instante, e você pode colocar também o seu coração, colocar a sua família, colocar aquela pessoa que vem ao seu pensamento. Oremos nesse instante. Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã, obrigado, Deus, mais uma vez, por poder colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, poder colocar, ó Deus, a nossa gratidão, ó Pai, pelos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, pelos recursos, ó Pai, que nos ajudam, ó Deus, a experimentar o que diz a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, o pão nosso de cada dia. Colocamos diante de Ti, ó Pai, tantas famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Colocamos diante do Senhor, ó Pai. Tem misericórdia, ajuda, ó Deus, cada um
das suas necessidades, de acordo com o momento que está passando, ó Pai. Que dê força, dê ânimo, dê alegria. Colocamos diante do Senhor também, ó Deus, aqui, todas as pessoas que estão aniversariando de hoje até o próximo sábado. Ser com elas, ó Pai, que elas possam sentir nos seus corações uma profunda alegria e contentamento, ó Pai, pelo dom da vida, ó Pai, por aquilo que o Senhor lhes dá. Abençoa, ó Pai, tantas pessoas que foram citadas aqui a respeito, ó Pai, de questões de saúde, gente da nossa igreja, pessoas da nossa igreja que estão acometidas, ó Deus, com a Covid, pessoas, ó Deus, que são amigos, parentes de pessoas da nossa igreja que estão, ó Deus, com a Covid, então outros que estão com a suspeita, ó Pai, de estar com essa gripe. Por isso nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor fortaleça a saúde, fortaleça o coração de cada um, ó Pai. Abençoa cada vida, cada família, ó Deus. Nos protege, ó Deus, nesses dias, nessas semanas que, como é dito, ó Deus, na imprensa, esses próximos 15 dias serão cruciais. Que o Senhor dê graça a todos nós, que o Senhor possa, ó Deus, nos proteger, possa trazer a cura àqueles que estão precisando de cura. Ó Pai, colocamos também diante do Senhor a vida de todos os profissionais da área de saúde. Colocamos, ó Pai, todos aqueles, sobretudo os que estão trabalhando nos hospitais, porque eles se sentem realmente como se estivessem na linha de frente de uma situação de guerra, ó Pai. Então, tem misericórdia, ó Pai. Ajuda todos aqueles que também estão nos trabalhos essenciais, promovendo, ó Deus, propiciando para que o país continue funcionando e assim, ó Deus, contribuindo, junto com aqueles que estão cumprindo com a quarentena, o não alastramento, ó Deus, desse vírus. Ó Pai, colocamos diante do Senhor nosso país, momento político que nós estamos passando, sobretudo, ó Pai, para que a partir dele se resolvam os problemas econômicos e, sobretudo, ó Deus, que a partir da situação política resolvida, possamos, ó Pai, combater esse mal maior, que é essa situação, ó Deus, de pandemia. Tem misericórdia, que a Tua graça, ó Deus, seja com o povo brasileiro, seja com as pessoas no mundo, seja também com a Tua igreja. Por isso, colocamos diante do Senhor, em tudo, ó Pai, pedindo, em tudo agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Olá, bom dia. Hoje, 3 de maio de 2020, domingo em que nós estamos começando oficialmente o mês da família, na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu, pastor Nelson, se você ainda não me conhece, líder de famílias da nossa igreja, tenho a honra, o prazer de trazer uma reflexão que vai
nos mostrar que o mundo é feito de famílias, as nações são feitas de famílias, e que a nossa atitude, ela pode fazer toda a diferença na nossa família e no mundo em que nós vivemos. Eu escolhi falar sobre um personagem, Abraão, que recebeu um chamado de Deus para ser uma bênção para todas as famílias da terra por meio da sua obediência, por meio da forma como ele se conduziu como peregrino na terra que Deus haveria de lhe mostrar. O texto de hoje se encontra baseado em Gênesis 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, mas antes de ler, eu lhe convido a orar para que nós estejamos intercedendo pela ministração da mensagem e pela forma como ela vai alcançar os corações daqueles que estão assistindo à ministração. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós nos colocamos humildemente nas suas mãos, rogando ao Santo Espírito que use a minha vida, me capacite nesse instante para a ministração da Tua Palavra, e que cada um que está sendo alcançado por ela, Senhor, possa colocar os seus corações em condições de pronta obediência, em condições de serem ensinados, em condições de fazer aquilo que o Senhor nos está chamando para fazer. Que o exemplo de Abraão, símbolo da obediência do próprio Jesus Cristo, que nós precisamos refletir sobre essa obediência, imitar essa obediência, que esses exemplos, Pai, possam inspirar a nossa vida, especialmente nesse momento em que estamos confinados nas nossas casas e um momento em que o mundo parece começar nas nossas casas. Que nós estejamos sendo estimulados a viver pela fé, uma fé obediente, uma fé temente, sendo guiados pela Tua Palavra e fazendo aquilo que o Senhor nos chama para fazer, porque nós também temos um chamado para ser bênção para as nações, para que a terra seja cheia do Teu conhecimento, e por isso precisamos, Pai, de discernimento daquilo que o Senhor vai falar hoje ao nosso coração, e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. O texto em Gênesis 12, de 1 a 9, nos diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentara em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Antes de falar como Abrão se tornou um peregrino pelo chamado de Deus, precisamos lembrar que aquilo que vem um pouco antes de Gênesis 12 nos mostra como surgem as nações, depois que Deus criou a humanidade e a humanidade se distanciou de Deus a ponto de Deus haver decidido destruir a humanidade, e ela é poupada de ser destruída por uma família, a família de Noé, um homem obediente, e a partir da descendência de Noé surgem as nações mais antigas do mundo que nós conhecemos. Especialmente me chama a atenção a diferença entre duas linhagens, a linhagem de Cã
o filho que foi desobediente a Deus e que trouxe sobre a sua descendência muitas dificuldades, inclusive a destruição de Babel, a dispersão dos seus descendentes pelo mundo, a confusão das línguas, porque lá em Babel, fundada por Nimrod, um dos seus descendentes mais notáveis daquela época, o ser humano chegou ao ponto de desafiar o poder de Deus e querer chegar aos céus pelos seus próprios meios. Do outro lado, a linhagem de Sem, o filho que honrou o seu pai, que cobriu a sua nudez e que foi elogiado, e que dessa descendência de Sem nós temos personagens como Abrão, Davi e o próprio Senhor Jesus Cristo. Duas famílias completamente diferentes. Duas famílias com resultados completamente diferentes, a partir de atitudes dos seus pais primitivos. Essa ideia de que uma pessoa pode fazer total diferença na sua descendência, na posteridade e até mesmo no mundo, é muito presente na mensagem que nós meditamos hoje, do chamado de Abraão, porque é justamente aquele homem que foi chamado para fazer a diferença, que mais tarde veio a ser chamado pai da fé e que passou na sua peregrinação por provações as mais diversas, enfrentou medo, dúvida, vários temores e teve experiências maravilhosas com o Senhor na sua caminhada. E um homem que foi provado sobremaneira, além de todos os outros homens, porque foi aquele que passou por uma experiência descrita mais à frente em Gênesis 22 como o quase sacrifício do seu filho, o filho da promessa, Isaque, por ordem do próprio Deus, que prometeu a Abraão uma descendência mais numerosa do que as estrelas ou a areia do mar. Um homem que não hesitou nem no seu chamado para sair de Harã, para uma terra que Deus lhe mostraria, e se tornar um peregrino numa terra de inimigos, os cananeus. Também não hesitou em oferecer o seu próprio filho, e por isso se tornou nosso modelo de fé, um ser humano que obedeceu até as últimas consequências e que tipifica a figura do próprio Jesus, que obedeceria a Deus até o custo da própria morte, entregando-se na cruz para morrer por seres humanos pecadores, por morrer para que nós fôssemos reconciliados com Deus e pudéssemos experimentar a comunhão mais íntima com o nosso Senhor, por meio da sua palavra, por meio de experiências que temos na nossa vida como peregrinos, sendo tentados, sendo provados e exercendo a nossa fé, assim como o crente Abraão. Aquele homem foi chamado para peregrinar numa terra em que havia habitantes, os cananeus, descendentes de Cã, pessoas que não eram simpáticas à causa de Deus entregar aquela terra que lhes pertencia para a descendência daquele peregrino, daquele forasteiro. Isso já mostra o grau de dificuldade que ele teve e as razões que ele teve para temer, sendo conduzido na sua jornada por Deus, sem saber exatamente para onde ia, às vezes tomando um caminho que Deus não mandou, às vezes fazendo aquilo que Deus não chamou ele para fazer, mas sobretudo vendo a diferença do que acontecia quando ele fazia aquilo que Deus chamou ele para fazer. E comparando as suas experiências, assim ele foi aprendendo a discernir a voz de Deus e aprendendo a obedecer e os resultados da obediência ao nosso Deus. O pai da fé, Abraão, foi chamado para deixar a sua família, foi chamado para deixar a casa de Terá, deixar as comodidades da sua casa, então para se tornar peregrino nas condições mais adversas. Ele cumpre prontamente o chamado de Deus, deixando a casa do seu pai, reunindo a sua esposa, o sobrinho, seus empregados, escravos, as pessoas os bens que ele tinha, e sai a peregrinar sob a promessa de ser Abraão uma bênção para todas as famílias da terra. De que famílias a palavra estava falando, senão das nações? Em Gênesis 11, nós temos, Gênesis 10, 11, nós temos então um pouco da
noção de como surgiram as nações primitivas, e essas nações elas eram constituídas, como ainda são, de famílias. Hoje nós temos a oportunidade, confinados nas nossas casas, de experimentar isso de uma forma muito clara. O mundo é feito de famílias. O lugar onde você se encontra nesse instante, sendo alcançado por essa mensagem, provavelmente é o lugar onde vive a sua família. E tem sido esse o seu porto seguro, tem sido esse um lugar de aprendizagem, um lugar em que você tem tido mais oportunidades, talvez até mais tempo, de meditar na palavra de Deus, de buscar mais a Deus, enfrentando os seus medos, as suas dúvidas e buscando ser fortalecido pela palavra de Deus. Tudo isso você tem tido a oportunidade a partir da sua casa e também da sua casa de alcançar o mundo. Essa mensagem que está sendo pregada na minha casa, ela pode chegar a rincões em que eu não tenho a menor ideia de onde vai chegar, nem o efeito que isso vai produzir na vida das pessoas. De certa forma, essa falta de saber como Deus faria cumprir aquela promessa de que Ele seria uma bênção, ela também está presente nas nossas vidas hoje, em que temos a oportunidade de enfrentar as nossas dificuldades nessa nossa peregrinação na terra, vivendo pela fé, assim como Abraão. Mas Abraão é chamado então por Deus para deixar a sua casa e ir peregrinar. No meio da peregrinação, no início da peregrinação mais precisamente, o texto nos diz que ele edificou um altar e armou a sua tenda, antes de começar a sua grande jornada, mas logo depois de haver deixado a casa do seu pai. Então ele tem um momento a sós com Deus, onde ele constrói um altar e arma a sua tenda. O altar significa a condição de Abraão como adorador de Deus. Queria falar um pouco mais sobre adoração como algo que nós conseguimos desenvolver na nossa vida quando temos experiências com Deus. Quando nós aprendemos a discernir quem Deus é, o fato dele ser todo-poderoso, Criador, como disse o autor de Hebreus, que pela fé nós temos a consciência de que Deus criou todas as coisas e Ele nos criou com um propósito também de ser bênção, de ser frutíferos, de gerarmos uma descendência de filhos de Deus, de sermos filhos de Deus, pessoas que agem de acordo com a vontade de Deus, que estão buscando cumprir a vontade de Deus. Essas coisas estão bem ilustradas na vida de Abraão, e ele era um homem que adorava a Deus. Adoração é algo que acontece quando conhecimento e confiança em Deus estão ao mesmo tempo no coração do ser humano, com um lugar bem especial. Quando nós aprendemos a conhecer a Deus e a confiar em Deus, nós temos as condições de nos tornar adoradores. A tenda que ele armou simboliza a sua condição de peregrino. E essa ideia de peregrinação é muito importante, porque a nossa jornada aqui na Terra nada mais é do que uma peregrinação. Para muitos, uma jornada mais longa, para outros, uma jornada mais curta. E a verdade é que nós não sabemos qual é o tempo da nossa peregrinação. Esse tempo está determinado por Deus. O que nós sabemos é que temos a oportunidade de caminhar a nossa jornada aqui na Terra, também como crente Abraão, como peregrinos, tendo a esperança de que estamos buscando uma pátria, e essa pátria é a pátria celestial que nos foi preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou por nós, obedecendo a Deus até as últimas consequências da sua própria vida, e nos prometeu um lugar ao lado do Pai. O autor de Hebreus cita a figura de Abraão, você pode conferir isso em Hebreus 11, dizendo que ele foi um dos heróis da fé, e que ele e os outros heróis da fé, pelo modo como viveram, pelo modo como eles peregrinaram, eles demonstravam que buscavam também uma pátria excelente, a pátria celestial, que nós também esperamos. É fato que na caminhada de Abraão,
o texto nos dá um indicativo da primeira dificuldade que ele teve como um peregrino, que era o fato de que naquela terra que foi prometida por Deus existiam os cananeus. Aquela terra não era uma terra sem dono, era uma terra que tinha ocupantes, pessoas que eram hostis a Abraão, e principalmente a causa que ele trazia no seu coração do cumprimento da promessa de que Deus daria aquela terra para a sua descendência. Você imagina se hoje você soubesse que Deus está dando sua casa para um estranho, para um forasteiro, como é que você ia se sentir? Então, com certeza, não seria fácil aquela tarefa, e Abraão não sabia, ele não teria nem ideia de como é que Deus faria aquela obra que realmente foi feita. Mas os cananeus, descendentes daquela linhagem de Cã, o filho que não honrou seu pai, esses cananeus, eles simbolizam no caminho de Abraão as dificuldades da sua peregrinação. É certo que a nossa jornada na terra, ela é cheia de dificuldades. Mas junto com as dificuldades, junto com os cananeus, Deus se manifesta a Abraão, e você vê no versículo 7, quando ele diz que esta terra eu darei à tua descendência. Ele, o Senhor, faria essa obra. Não eram só os cananeus hostis que estavam naquela terra. Deus também se fazia presente, exercendo a sua soberania, e o próprio Deus havia decidido entregar aquela terra para os descendentes daquele que viria a ser chamado o Pai da fé. Então nós podemos ter a certeza de que a caminhada de Abraão foi alimentada pelo combustível da esperança. A esperança em duas promessas básicas que o texto nos mostra que Deus fez e que serviam como a força de que ele necessitava na sua jornada para continuar a sua caminhada enfrentando todas as dificuldades, os seus medos, todo o receio que ele teve, às vezes em que ele fraquejou, o modo como ele se levantou, para que pudesse chegar até o lugar que Deus havia determinado para ele. A promessa de que ele seria o pai de uma grande nação e a promessa de que aquela terra, Canaã, seria dada aos seus descendentes, aqueles que viriam a ser a célula primitiva dessa grande nação que seria especialmente abençoada, Israel, e que de fato foi um povo que foi colocado naquela terra por Deus, ainda hoje se encontra lá. É bem verdade que foi expulso da sua terra por algumas vezes, justamente por ter desonrado ao seu pai, escolhido desobedecer a Deus, tendo sido punido por Deus, mas que ainda hoje se encontra lá, disputando espaço com os seus vizinhos, os palestinos, que são descendentes de Ismael, um dos frutos que vieram de Abraão nas suas dificuldades de compreender e ouvir a voz de Deus durante a sua peregrinação. Então, ao mesmo tempo em que nós temos a oportunidade hoje de contemplar como essa promessa se cumpriu através de Israel, nós não podemos esquecer que dessa nação veio Jesus Cristo, e o nosso Salvador, para mudar a história da humanidade e do mundo. E tudo isso aconteceu porque Abraão ouviu a Deus e resolveu obedecer a Deus. E ele sai do caminho alimentado então pela esperança da promessa de ser o pai de uma grande nação e de receber aquela terra como herança para os seus descendentes. Queria focar agora nesse momento sobre a primeira parte da promessa, o fato de ele ser uma bênção para todas as nações. Como um ser humano faria diferença em todo o mundo e faz diferença ainda hoje. Como isso vai se cumprir através da nação escolhida, Israel, e vemos como isso aconteceu a partir de Isaac. Vemos também Isaac sendo em determinado momento objeto da grande provação, da maior provação, não somente de Abraão, mas acredito que de toda a humanidade, quando Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho. Aliás, o sacrifício dos filhos era uma coisa abominável a Deus, e para que Abraão tivesse feito aquilo que Deus, ou pelo menos se colocado à disposição de cumprir aquilo que Deus chamou a fazer, você encontra essa história em Gênesis 22, era necessário que ele tivesse a certeza de que era Deus que estava falando, para que ele pudesse fazer exatamente aquilo que estava sendo dito. E por meio da obediência de Abraão, que Deus não permitiu que ele matasse o seu filho Isaac,
então ele se torna o pai da fé, ele dá uma demonstração máxima da obediência incondicional do ser humano a Deus. E isso vai simbolizar algo maior que aconteceria no futuro, quando Jesus Cristo se entregou obediente ao Pai, para morrer em nosso lugar e nos resgatar do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. A promessa de Abraão ser uma bênção para as nações, então ela vai se cumprir no primeiro momento no povo de Israel, o povo de onde veio o nosso Salvador, o povo que ocupou a terra prometida através da queda de Jericó, sob a liderança de Josué. Esse povo que, sob o reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, chegou ao ápice da expansão naquele território, ocupou a maior parte daquele território em toda a história. Um povo que aprendeu a ser um povo diferente no meio de nações pagãs, nações idólatras, nações que não conheciam a Deus, e que recebeu esse mesmo povo a missão de ser a testemunha, o reino de sacerdotes, um povo profético, com uma missão profética de anunciar a salvação e de denunciar o pecado na terra. Um povo que se perdeu em muitos momentos da sua história, mas que a maior virtude daquele povo é ter sido o povo de onde foi gerado o nosso Salvador, Jesus Cristo. E como, dentre os momentos em que Israel se perde, e a gente vê isso muito claramente a partir do filho de Davi, quando ele reina, Salomão, até o cativeiro, o momento em que os profetas foram chamados para fazer denúncia de pecados às lideranças de Israel, ao povo de Israel, ao mesmo tempo em que eles anunciavam a restauração que Deus haveria de fazer no futuro, a restauração messiânica, por meio do Salvador, aquele que passou a ser tão esperado por Israel, aquele que viria consertar aquilo que havia sido quebrado, e essa promessa se cumpre finalmente na pessoa de Jesus Cristo, descendente de Abraão, que veio para cumprir a promessa de que todas as nações seriam abençoadas pela fé daquele grande homem que não hesitou em cumprir o chamado de Deus, não hesitou em se tornar um peregrino, em enfrentar as dificuldades do caminho, adorando a Deus, tendo a consciência de que ele não tinha raízes sequer na terra que haveria de ser dada aos seus descendentes, mas que ele estava de passagem, como todos nós estamos, tendo a oportunidade, dentre os erros e acertos, de aprender a obedecer a Deus, aprender a ouvir a voz de Deus e aprender com as suas próprias experiências a diferença entre ser obediente e ser desobediente, e a partir dos resultados que ele foi colhendo, o livramento do seu filho Isaque, a visão de futuro que ele teve quando obedeceu e deixou os seus pais e foi para o deserto, foi peregrinar, e a visão de futuro quando Deus o chama e diz: essa aqui é a tua herança, a herança para os teus filhos, é a herança para aqueles que virão depois de ti, do grande povo que virá da sua semente. Um homem que aprendeu a esperar no Senhor, um homem que aprendeu a confiar no Senhor, mas que, sobretudo, soube fazer a diferença, exercitando a sua fé, obedecendo prontamente aquilo que Deus o chamou para fazer. Desde sair da sua terra, para uma terra desconhecida, até entregar seu filho no altar, em obediência, em oferta a Deus. E Deus não permitiu que Isaque fosse morto, mas ao contrário disso, ele deu o seu próprio filho para que o mundo fosse resgatado e reconciliado com ele mesmo. E hoje nós temos a oportunidade de perceber que aquela promessa feita a Abraão em Gênesis 12, versículo 3, de ser uma bênção para todas as famílias da terra, ela se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que concretiza a promessa, é aquele que vem para instalar definitivamente a fé no coração dos seres humanos, é aquele que vem para mudar a realidade de vida de todo aquele
que deseja realmente se submeter a Deus e a conhecê-lo verdadeiramente como Ele é, como um Pai amoroso, mas também como um Pai justo, como um Pai que revelou a sua palavra para ser direção, para ser guia para todo aquele que quer passar por essa caminhada terrena, sendo guiado não somente pelos preceitos da lei de Deus, os princípios espirituais que estão por trás dos seus mandamentos, mas também confiando nas promessas que Ele nos fez, promessas essas que envolvem uma pátria celestial, que nos fazem ter esperança de que todas as dificuldades que nós vamos passar não se comparam à recompensa que nos tem guardada na pátria que nos foi assegurada pela eficácia do seu sacrifício, pelo modo como Ele nos reconciliou com o Pai, nos dando o maior exemplo de obediência que um filho poderia dar ao seu pai, de entregar a sua vida para morrer pelos seus acusadores, de dar a sua vida como preço do resgate daqueles que o levaram para a cruz, daqueles cujos pecados tornaram necessária a expiação feita na cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele veio para cumprir a promessa feita por Deus a Abraão. Ele é o descendente que haveria de pagar o preço pelos pecados da humanidade, mas também vencer Satanás, esmagar a cabeça da serpente, simplesmente por ter sido obediente e tendo sido preservado assim por Deus da destruição, da morte eterna, porque Ele morreu, é verdade, na cruz, mas Ele também ressuscitou. E na sua ressurreição, Ele venceu a morte. E essa vitória sobre a morte, ela é a maior segurança de que nós temos, de que não há experiência nessa terra que nós vivemos e peregrinamos que possa se comparar àquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem nele e creem no seu Filho Jesus Cristo e que se deixam guiar por essa palavra transformadora que é capaz de mudar a vida de um ser humano, como foi o caso de Abraão, mas de mudar também a vida da sua família e, por meio da sua família, mudar o mundo. Meu querido, minha querida, ainda hoje, o mundo é feito de famílias. E você, no contexto da sua família, tem a oportunidade de fazer a diferença, como Abraão fez, sendo vivificado pela sua palavra e sendo obediente à sua palavra até as últimas consequências. A abnegação de Abraão em obedecer a Deus nos remete então à figura de Jesus Cristo. Em João 8:56, Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Isso pode ter acontecido quando, no caminho para o sacrifício de Isaac, Abraão respondeu ao seu filho que Deus providenciaria para si o cordeiro para o holocausto. E Jesus atribui aquele fato ao significado daquilo que haveria de acontecer com ele próprio, ao se entregar na cruz, para que o ser humano fosse restaurado completamente em seu espírito, pela fé, uma fé genuína, uma fé que cria intimidade, que cria proximidade entre o Criador e a criatura rebelde. E essa criatura rebelde é aceita pelo Criador por meio de uma transformação de mentalidade, de decisão, de rumo, que faz com que o ser humano se aproxime do Deus, apesar dos seus pecados, simplesmente por confiar e depositar sua fé no seu Filho, simplesmente por andar nos mesmos caminhos que Jesus andou, como se nós estivéssemos seguindo os seus passos, na direção de rumo que o Senhor nos tem dado no mundo, tendo a oportunidade de enfrentar também as nossas dificuldades, os nossos desafios, enfrentar os nossos medos. Quantos de nós não tem enfrentado um medo especial nesses momentos que nós temos passado? Quantos de nós não temos olhado para o futuro e não temos visto um futuro pela incerteza? E tenho certeza que Abraão passou por isso, mas ele se dispôs a um dia de cada vez cumprir a sua jornada conforme o Senhor lhe chamou, até que chegasse o seu dia. E por isso ele foi especialmente abençoado
por ter sido obediente e por ter desenvolvido esse nível de comunhão com Deus. Quando nós falamos que a figura de Abraão nos remete à figura de Jesus, a pessoa e a obra e o ministério de Jesus, eu posso lembrar que Jesus, como cumprimento dessa promessa de bênção para todas as famílias da terra, ele foi bênção na sua própria família. O texto da palavra de Deus nos diz que os irmãos de Jesus não criam em Jesus, e Jesus não desdenhou dos seus irmãos. Ele foi cuidadoso com a sua mãe, até a hora da morte, na cruz, ele se compadeceu da sua mãe, e ali ele criou uma relação, ele planejou uma continuidade do cuidado da sua mãe quando ele morresse por meio de João, e também do cuidado de João por meio da sua mãe. Na cruz ele demonstrou se preocupar com a sua mãe, ele seguiu os passos de José, o seu pai, no ofício que José trabalhava. Ele curou filhos de pais e mães desesperados, tanto dentro de Israel quanto fora de Israel. Ele trouxe alegria para muitas famílias, dentro e fora da sua nação, curando filhos de pais que já estavam desenganados. Assim como irmãos, ele ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e Maria, que já se encontrava morto há 4 dias. Ele trouxe alívio ao coração da esposa de Pedro, quando ele curou a sogra de Pedro. Quando Pedro o convida para ir até a sua casa, a sua sogra estava doente, e ele traz a cura para aquela sogra, alegrando o coração da esposa de Pedro. E ao mesmo tempo em que ele fez todos esses sinais, ele venceu a morte, e na sua vitória ele quebrantou o coração endurecido de muitos, curando os seus espíritos, que é o verdadeiro significado da obra que Jesus veio fazer. Jesus não veio fazer simplesmente milagres, ele não é um milagreiro, ele é o Salvador. E aqueles sinais que ele realizou, da cura de cegos, de paralíticos, de surdos, aqueles sinais nos mostravam o poder de Deus de realizar a maior cura que o ser humano precisa, que é a cura do seu espírito. O exemplo de Pedro trouxe bênção para sua família. Sua esposa foi abençoada porque Pedro creu em Jesus e creu no poder de Deus. A vitória de Jesus, ela é capaz de quebrantar corações, e ela é capaz de gerar uma confiança que transforma vidas, uma confiança que nos dá um novo significado de viver, nos traz uma nova esperança de que não somente a nossa família, ela pode ser transformada por essa palavra orientadora, por essa palavra eficaz, por essa palavra que é viva, por essa palavra que é perfeita e que é capaz de aperfeiçoar o homem para toda a obra que ele vai realizar aqui na terra. Essa palavra, ela pode transformar a realidade da minha família, da sua família, e também da nação que a nossa família integra, e da comunidade de nações do mundo, por meio da fé em Jesus Cristo. Andando nos passos de Jesus Cristo, nós podemos, meus irmãos, ser bênção para todas as nações. Ele é a razão da nossa esperança, ele é o nosso descanso na nossa peregrinação. Nós e nossas famílias fomos chamados a sermos adoradores e andar nos passos de Jesus Cristo, como peregrinos no mundo. Nós estamos no nosso caminho de peregrinação, sendo desafiados todos os dias a exercitar a nossa fé e a mudar pela nossa fé o conhecimento que o mundo tem a respeito de Deus, guardando a sua palavra e transformando a realidade das nossas famílias e a realidade do mundo. Em conclusão, eu queria lhe convidar a se aproximar mais de Deus nesse momento que você está passando. Você precisa crer que a sua família, ela é uma bênção de Deus e que ela pode ser transformada por Deus e pode ser instrumento da transformação que Deus quer fazer no mundo. Hoje, você está provavelmente limitado ao seu espaço da sua casa, e esse tem sido o seu mundo. É basicamente nesse sentido que nós escolhemos meditar esse mês sobre o tema O Mundo da Minha Casa. Mas não esqueça de que a sua família pode também transformar o mundo, exercitando a fé, e que você, assim como Abraão, pode ser bênção para as nações
e ser bênção para a sua família, experimentando uma fé obediente, experimentando uma fé genuína, se aproximando mais de Deus e aprendendo a discernir a voz de Deus e a colocá-la em prática. Esse é o meu desejo, que aconteça comigo, com a minha família, com você e com a sua família, e que pela palavra do Senhor sendo colocada em prática nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, o mundo seja cheio da glória de Deus e que nossas famílias sejam instrumentos para que a promessa de Abraão, feita a Abraão continue a se cumprir e sermos bênção para todas as nações. Que Deus te abençoe. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará tua presença como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Louvado seja Deus pela sua palavra que alcançou o meu coração, o seu coração nessa manhã, nos dando a dimensão de que nós podemos fazer a diferença no mundo, permitindo que Ele transforme em primeiro lugar a nossa vida e as nossas famílias. E assim nós estamos começando o nosso mês de família e nós temos uma extensa programação, desde a nossa campanha 31 dias de oração pela família, Jesus transforma a minha família, que vocês têm recebido os devocionais desde sexta-feira,
e vai continuar recebendo os devocionais focados nessa campanha. E lembrando que amanhã nós teremos às 20 horas uma live comigo mesmo, em que nós vamos estar discutindo o tema Superando Crises em Família. E na sexta-feira, a nossa vigília das 18 à meia-noite, onde nós estaremos em vários turnos diferentes, nos revezando através dos líderes da igreja, facilitando momentos de oração em que nós vamos estar podendo interceder pela igreja, pelo nosso país, pelas nossas vidas, pelos doentes, pelos profissionais de saúde, os profissionais que estão na linha de frente. Nós vamos estar juntos então na sexta-feira, através do Zoom, participando então da nossa vigília de oração. E para todas essas coisas e para as demais programações do mês, nós queremos convidar você para tomar parte, porque tudo isso é feito por sua causa, para que você seja transformado nesse processo, para que sua família seja transformada nesse processo e que assim sua família também seja um canal de bênção para que o mundo seja cheio do conhecimento de Deus. Logo mais, às 10h30, nós estaremos com a nossa escola bíblica e temos agora a oportunidade então de agradecer a Deus, encerrando esse primeiro momento do culto, convidando você a orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, obrigado, Deus, por cada louvor, obrigado, Pai, pelas expressões de participação dos irmãos durante a celebração desse culto. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela nos encontra e ela nos transforma. Transforma as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação e o mundo. Senhor, que nós possamos ter discernimento e coragem para aplicar, Senhor, a Tua palavra em cada passo do nosso caminho, sendo direcionados pela Tua voz, sendo obedientes, tendo experiências com o Senhor e aprendendo, Senhor, na nossa peregrinação aqui na terra a Te adorar. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Encontro você logo mais, daqui a pouquinho, na nossa escola bíblica. Fique com Deus. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Anatoly Chmelihovski, direto da Ucrânia, da cidade de Lviv. Eu sou seu missionário no leste europeu. E esse vídeo é vídeo exclusivo para a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Vocês continuam no nosso coração, a gente sente muita saudade. E a pedido da professora Daisy Corrêa, do Ministério de Evangelismo e Missões da nossa igreja, alguns momentos que eu queria compartilhar agora com vocês neste domingo. O momento que a gente vive é um momento difícil, um momento complicado no mundo inteiro. Assim como na Ucrânia, tanto no Brasil, a gente está de quarentena, fechados em casa já quase há 2 meses. Mas a gente está descobrindo que Deus está dando para nós novas oportunidades, apesar de toda a crise. No momento da pandemia, nós agora criamos uma plataforma chamada Geração. A nossa ideia é ajudar as igrejas ucranianas a se tornarem missionárias. Você vai perguntar como é possível no momento da pandemia, quando os recursos nossos são tão poucos. Justamente nesse momento, nós estamos trabalhando com 10 igrejas. Embora temos acesso a 100 igrejas aqui na região. Mas trabalhamos agora com 10 líderes, 10 igrejas, onde o nosso alvo é muito simples. Como, com poucos recursos, a gente pode fazer mais trabalho? Será que é possível, através de pouquíssimos recursos que nós temos, fazer mais coisas? Acontece que é possível. E nesse momento, quando a gente está reavaliando os nossos valores, quando a gente está calculando a cada centavo, nós estamos ajudando as igrejas locais a entenderem como se fixar seus olhos no trabalho social, como ajudar as pessoas, etc, etc, etc. Orem por nós, é um trabalho bastante difícil, bastante abençoado. A gente tem recebido grandes bênçãos nessa área. Ao mesmo tempo, nós, desse momento de pandemia, nós estamos trabalhando com a Rússia, a temida Rússia. Sim. Neste verão, a gente queria realizar um projeto na Sibéria através de futebol. Mas o coronavírus trouxe as suas mudanças. Na verdade, foi Deus. Porque neste momento, nós agora estamos criando um projeto. Semanalmente nos reunimos com algumas pessoas chaves da Rússia, que são russos. E nós agora queremos criar
uma plataforma, um projeto voltado para a Rússia. Então nós vamos fazer em julho, série de conferências, onde nós vamos reunir dezenas de treinadores russos ou irmãos que estão trabalhando com esporte, que são crentes. E a nossa ideia daqui da Junta de Missões Mundiais, como a ajuda de alguns até jogadores de futebol, até inclusive estamos em contato com o Flamengo. Desculpa aí, a gente não tem abertura para esporte. Se alguém conseguir, por favor, Esporte Recife, Clube de Recife, a gente vai receber ajuda com alegria. Mas a nossa ideia é criar alguns vídeos com treinamentos e repassar isso para os nossos irmãos russos, para que eles possam usar esse vídeo treinamentos para fazer isso com as crianças. Mas a nossa ideia é dar a teologia para o esporte. Como usar o esporte como uma plataforma de evangelização. No momento, nós temos mais ou menos 10 escolinhas de futebol na Rússia, onde os nossos obreiros estão, através do Zoom, fazendo os treinos com as crianças. Mas a nossa ideia é fazer muito mais. Em vez de viajar para a Rússia, gastar dinheiro para a Rússia, gastar tempo com a Rússia, cada um em sua casa vai fazer ou palestras ou os treinos e a gente vai oferecer tudo isso para os nossos irmãos russos. E a nossa ideia agora é criar uma rede de treinadores em todo o país e queremos criar pelo menos 30 escolinhas de futebol através da internet, onde a gente paralelamente vai pregar para eles a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, estamos tentando ajudar alguns países da Ásia Central fechados, que estão de internet mais fechada ali, é mais complicado, para piorar num dos países onde a gente trabalha, onde tem os nossos missionários. Por questão de segurança, eu não posso comunicar isso ao vivo, somente nas conversas pessoais. Nessa segunda-feira, no país, numa região onde reside o nosso missionário, passou um furacão e muitas casas foram destruídas e os telhados foram tirados também pelo vento, inclusive na casa do nosso obreiro. E a gente está orando agora como podemos enviar a verba para eles, porque até os bancos naquele país não funcionam. Então, ore por isso. Aqui na cidade de Lviv, na nossa igreja, na nossa congregação que a gente está plantando, nós usamos o YouTube, o Zoom, para fazer um monte de coisas, grupos pequenos. Inclusive temos no YouTube um canal que a gente criou chamado 5 Minutos com o Pastor, onde a gente dá essas doses de esperança através da palavra de Deus. E sabe o que? Nós descobrimos que nós podemos fazer muito mais, usando muito menos. E na verdade, nesse momento de reavaliação dos nossos valores, é tão bom consagrar tudo o que a gente tem para a glória de Deus. A minha esposa até reclama, Irina. Ela diz que a gente agora não tem hora para trabalhar. Porque no domingo passado preguei numa igreja na Califórnia, 1h. Mas é isso, gente. Nós podemos, com poucas coisas, fazer muito mais. E eu quero agradecer à Igreja Batista Emanuel, a sua liderança, pastor Alberto, aos demais pastores, pastor Júlio, eu sei que tem novas pessoas na equipe de liderança, professora Deise Corrêa. A você, querido membro da igreja, muito obrigado por ter sido fiel à obra missionária mundial. Estamos aqui juntos, segurando as cordas. Que Deus abençoe a vocês. Slava Jesus Cristo, slava Naviki. Glórias a Jesus Cristo, glórias para sempre.